uma vez um homem muito rico. Ele teve 3 filhas. 2 delas eram meninas gananciosas e egoístas. Mas a terceira tinha um coração cheio de amor e de bondade. Um dia, o pai recebeu a notícia de que todos os seus navios teriam afundado devido à tempestade. O pobre homem perdeu tudo e ficou apenas com sua casinha na vila. As 2 irmãs eram gananciosas e, naturalmente, não estavam satisfeitas com esta situação. Todo dia e o dia inteiro elas ficavam reclamando. Todo o trabalho doméstico sobrava para Bela. Depois de um tempo, seu pai ouviu que um dos seus navios perdidos estava no porto. Imediatamente ele começou a se preparar para ir ao porto. E antes de sair, ele pediu às suas filhas: O que devo trazer quando eu voltar, meninas? Vestidos, sapatos, colar, pulseiras. E quanto a você, Bela? O que você quer? Uma rosa já está bom, papai. Seu pai chegou ao porto depois de uma longa viagem, mas as suas coisas não estavam no navio e nem o seu navio estava utilizável. Triste e cansado, ele começou sua viagem de volta para casa. Já era quase noite quando chegou ao bosque. A floresta era escura e fria e estava nevando. Ele cavalgou em seu cavalo por horas e horas na neve. E finalmente ele viu um castelo com as luzes acesas. Ele entrou esperando que alguém pudesse ajudá-lo. Era um castelo estranho. As luzes estavam acesas por toda parte. A mesa de jantar estava cheia de comida e havia fogo na chaminé. Mas não havia ninguém à vista. Ele chamou por alguém, mas ninguém respondia. Por fim, não sendo capaz de esperar mais, ele primeiro comeu um pouco de comida da mesa e então ele dormiu em uma das camas. Quando acordou pela manhã, ele encontrou algumas roupas novas ao lado da cama. Ele desceu as escadas e um bom café da manhã estava esperando por ele na mesa. Este castelo deve pertencer a uma fada, ou ela não iria me ajudar. Eu gostaria de poder agradecê-la. Quando ele foi saindo do castelo, notou o jardim de rosas. Eu não poderei conceder os desejos de minhas outras filhas, mas pelo menos eu posso fazer o desejo de Bela acontecer, pensou consigo mesmo. Assim, ele pegou uma rosa. Ele ouviu um rugido alto que tremeu tudo em sua volta. E atrás das árvores surgiu uma besta que parecia um leão, com um olhar malvado. O pai quase desmaiou quando viu a besta. Eu salvei a sua vida. Eu te alimentei. Eu te dei roupas novas. E você está roubando minhas rosas. É assim que você me agradece? O homem ficou de joelhos e suplicou-lhe. Disse que ele queria levar uma das rosas à sua filha. O que você fez não ficará impune. Por favor, me perdoe. Vou lhe perdoar com uma condição. Vá e fale com suas filhas. Se uma delas concordar em viver aqui comigo, eu lhe pouparei a sua vida. O homem montou em seu cavalo e voltou triste a caminho de sua casa. Quando chegou em casa, as 2 irmãs gananciosas ouviram a horrível história que seu pai contou e nem ouviram a proposta da besta. Mas Bela não se comportou como suas irmãs. Papai, se você me permitir, eu aceito ir morar com a besta. As 2 irmãs imediatamente aceitaram a sua proposta, porque elas achavam que tudo o que aconteceu foi culpa dela.
Triste e sem esperança, seu pai pegou Bela e levou-a ao castelo. Quando eles chegaram, tudo estava como antes. A comida estava sobre a mesa e não tinha ninguém por perto. Assim, eles sentaram-se e começaram a comer. A besta apareceu. Bela começou a tremer por causa do medo, porque o animal era tão assustador como seu pai havia dito. A besta perguntou com uma voz suave: Você veio aqui por vontade própria? Sim. Amanhã, pela manhã, o seu pai irá embora. E nunca mais voltará. Quando Bela acordou de manhã, já sabia que o pai tinha ido embora. Na mesa, ela encontrou um bom café da manhã à sua espera. Ela passeou pelo jardim por um tempo e sentiu-se triste quando olhou para as rosas. Em seguida, ela passeou pelo castelo e viu que uma das portas estava cheia de rosas. Ela abriu a porta e entrou. O quarto foi decorado como ela gostava e estava cheio de livros, flores e instrumentos musicais. Ela pensou que se alguém providenciasse uma sala como essa, não seria nada mal. Então ela viu um livro. O livro estava escrito em letras douradas. Minha rainha querida, seu desejo é uma ordem. Eu gostaria de poder ver meu pai. Assim que Bela acabou de falar, seu pai apareceu no espelho. Bela ficou tão surpresa. Ver o pai a fez feliz novamente. Naquela noite, Besta apareceu no jantar novamente. Você me deixaria te ver, Bela? Você é o dono daqui. Por que você está me pedindo isso? Não. Este castelo é seu agora. Se você quiser, posso sair imediatamente. Bela ficou muito surpresa com a resposta. Quero te perguntar uma coisa. Você realmente acha que sou feio? No início, ela não sabia o que dizer. Então ela levantou a cabeça, olhou para a besta e balançou a cabeça dizendo que sim. Você se casaria comigo? Nessa hora, Bela respondeu duramente: Não! Besta ficou triste e deixou Bela sozinha. Besta estava visitando Bela todas as noites no jantar e ele era sempre muito gentil. Os dias se passaram e Bela sentiu como se já estivesse se acostumando com a besta. Gostaria que ele não fosse tão feio. 2 meses se passaram e agora Bela não estava mais com medo da besta. Ela até começou a gostar dele. Mas um dia ela viu no espelho que seu pai estava doente. Ela foi até a besta e lhe pediu para deixá-la ir para casa, porque queria cuidar de seu pai doente. Claro que você pode ir. Mas se você não voltar para mim, morrerei de tristeza. Eu volto depois de 1 semana, eu prometo. A besta deu um anel para Bela. Quando ela colocasse esse anel na cabeceira de sua cama, ela adormeceria e acordaria de volta no castelo. Na manhã seguinte, ela acordou em sua própria cama na casa de seu pai. Ela correu para ver o seu pai. Quando o pai a viu, ficou tão feliz que até se sentiu melhor. À tarde, as irmãs de Bela, que recentemente tinham se casado, vieram visitar o pai. Quando encontraram Bela em casa, elas ficaram furiosas, com inveja e raiva, e elas decidiram pregar uma pequena peça em sua irmã. Vamos, fique aqui mais 1 semana. A besta não virá aqui te matar. As 2 irmãs foram até Bela chorando. Disseram que elas não queriam se separar de Bela. Bela prometeu ficar mais 1 semana.
Pouco tempo depois, Bela percebeu que ela tinha perdido a besta. Um dia, ela teve um sonho onde a besta estava sem vida no chão do jardim do castelo. Ela acordou suando. O que estou fazendo é cruel e muito egoísta. Ela imediatamente tirou o anel e colocou na cabeceira ao lado de sua cama. E ela acordou no castelo do animal na manhã seguinte. Ela procurou pela besta o dia inteiro, mas não encontrou. Ela esperou por horas e horas, mas o animal não veio. De repente, ela foi correndo para o jardim. Besta estava deitado no chão e sem vida, assim como ela viu em seu sonho. Bela correu até ele e o abraçou. O coração do animal ainda estava batendo. Ele finalmente abriu os olhos e falou com dificuldade. Pensei que não fosse voltar. Eu parei de comer e estava pronto para morrer. Mas eu te amo e quero me casar com você. Naquele instante, algo mágico aconteceu. De repente, o castelo ficou mais brilhante e mais bonito. Bela olhou ao redor sem entender nada. Então ela olhou de volta para a besta, mas onde a besta feia estava deitada, agora havia um novo e belo príncipe. Quando Bela viu o príncipe, ela começou a chorar. Quem é você? E para onde a besta foi? O príncipe se levantou e começou a contar. Eu sou a besta. Uma bruxa má lançou um feitiço em mim. Ela me transformou em uma besta feia. Se você não dissesse que queria se casar comigo, eu teria que viver como uma besta para sempre. Quando ouviu isso, Bela ficou muito mais feliz. Com o seu bom coração, ela encontrou o amor verdadeiro. Bela e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre. Era uma vez um reino cheio de felicidade. E naquele reino vivia o rei e a rainha, que tinham apenas um desejo: o desejo de ter uma filha. O rei e a rainha eram pessoas muito amáveis, então eles sabiam em seus corações que um dia seu desejo se tornaria realidade. E um belo dia, o seu desejo se tornou realidade. Eles foram abençoados com uma menina. Porque ela era tão brilhante como o sol que iluminou o dia, deram à pequena princesa o nome de Aurora, ou seja, luz do dia. O rei e a rainha decidiram fazer uma grande festa para comemorar a alegria e o nascimento de Aurora. Todos foram convidados, até as fadas que vivem na floresta misteriosa. Mas o rei e a rainha cometeram um grande erro. Eles se esqueceram de convidar uma fada em particular. Todos de todo o reino apresentaram seus dons e os melhores desejos para Aurora. E por último, mas não menos importante, foi a vez das fadas. As fadas deram presentes incrivelmente únicos para Aurora. Com suas varinhas mágicas, presentearam Aurora com qualquer coisa que ela pudesse querer no mundo. Que a beleza do mundo seja com você em todos os momentos! Pequena princesa, o meu presente é felicidade eterna. Que você jamais seja triste e seja sempre feliz! Assim que a última fada iria apresentar seu presente, algo muito inesperado aconteceu. De repente, o salão foi coberto por uma fumaça verde. E quando a fumaça se foi, a fada preta apareceu. O rei perguntou quem era esta fada que estava estragando a bela cerimônia.
As outras fadas imediatamente a reconheceram. Era a fada má, de coração negro. Então vejo que todos foram convidados. Todas as pessoas do reino. Reis, rainhas, amigos e até as fadas. Mas infelizmente eu não fui convidada. O rei pediu desculpas pelo seu comportamento indelicado. Mas eu não vou deixar essa linda princesinha sem um presente meu. A linda princesa vai crescer cercada de amor, felicidade e admiração. Mas, no seu 16º aniversário, pouco antes do anoitecer, ela vai se picar com uma agulha e desaparecerá para sempre! Prendam este monstro! Gritou o rei, mas a fada preta desapareceu dando sua gargalhada má. Foi a vez da última fada dar o seu presente. Ela não era tão poderosa como a fada preta, mas ela desejou uma coisa que poderia pelo menos amenizar a maldição. Eu não posso impedir a maldição, mas posso mudar o resultado. Você não morrerá quando a maldição acontecer, mas dormirá um sono profundo e vai acordar somente com um beijo de amor verdadeiro. O rei, com a tentativa de impedir que essa maldição ruim acontecesse, ordenou que todas as agulhas, máquinas de costura ou qualquer coisa semelhante à agulha fosse pego e queimado no pátio do castelo. Com os dons das fadas, Princesa Aurora cresceu como uma criança linda e querida que todos amavam. Um dia, seu pai, o rei, ordenou 3 fadas para cuidar e proteger a Aurora, o que provou ser uma tarefa bastante difícil para elas, porque a Aurora não estava tendo contato com ninguém além das 3 fadas. A Aurora cresceu e se tornou uma jovem muito bonita. Finalmente chegou o dia. Era o aniversário de 16 anos da Princesa Aurora, mas era somente antes de anoitecer que a maldição da fada preta aconteceria. O rei e a rainha fizeram tudo o que podiam para evitar que a maldição acontecesse. Mesmo assim, ainda estavam muito preocupados. Eles trancaram a linda princesa em um quarto para protegê-la, mas ela não tinha ideia do que estava acontecendo. A Aurora não estava satisfeita em ficar presa. De repente, uma porta apareceu na parede. A Aurora estava encantada com essa porta que ela nunca tinha visto antes, e ela ouvia barulhos vindo de trás da porta. Curiosa e sem saber o que ia acontecer, ela entrou na porta. Em uma sala havia uma mulher costurando, e a Aurora andou meio desnorteada até a máquina de costura. Assim que o sol estava se pondo, a maldição da fada preta estava prestes a acontecer. A Aurora estendeu a mão até a agulha e neste momento aconteceu! Com apenas um toque na agulha, ela caiu e adormeceu em seu sono eterno. E lá estava ela. O sol se pôs e a maldição da fada preta foi realizada no aniversário de 16 anos de Aurora. Vestiram ela com sua roupa mais bela e colocaram-a em uma cama de flores. Assim começaram os dias em que a Aurora seria conhecida como a Bela Adormecida. O rei e a rainha, não suportando a dor, decidiram colocar todos no castelo para dormir, até o momento em que a princesa acordasse. Anos se passaram. Um dia, um belo príncipe estava passando por perto e ele viu o castelo quebrado, coberto com espinhos e arbustos.
Seus homens contaram as histórias sobre o castelo e a Bela Adormecida. O príncipe ficou entusiasmado, então ele decidiu entrar no castelo. Os arbustos e os espinhos eram muito grossos, era impossível passar por cima deles. Assim, ele pegou a sua espada e começou a abrir a passagem da sua maneira. Depois de cortar os espinhos, ele finalmente chegou à porta e viu 2 guardas, dormindo. Ele abriu a porta e ficou surpreendido com o que viu. Havia pessoas caídas em toda parte. Então ele começou a caminhar pelo castelo e foi até o quarto do rei. O rei e a rainha estavam dormindo em suas poltronas. Então ele viu um quarto com uma porta entreaberta. Ele entrou. Este era o quarto onde a Bela Adormecida dormia, em uma cama bonita cheia de flores. O príncipe foi até a cama, olhou para a linda princesa e se inclinou sobre ela. Você é a Bela Adormecida? Você é tão linda. Sussurrou o príncipe. Se sentindo cheio de amor, ele a beijou na testa. Naquele momento, ela abriu os olhos e viu o belo príncipe olhando para ela. Com o seu despertar, todos no castelo acordaram de seus 100 anos de sono. O rei e a rainha, ainda surpresos, correram para o quarto de Aurora para ver o que estava acontecendo. Quando viram sua bela filha acordada, eles ficaram cheios de alegria e felicidade. O príncipe pediu para a Bela Adormecida se casar com ele. A princesa sorriu e aceitou sua proposta. E o rei deu a sua bênção ao príncipe que salvou sua filha e seu reino. Eles tiveram um casamento tão lindo, jamais visto antes, e todos eles viveram felizes para sempre. Era uma vez um lindo castelo em uma terra muito distante. Neste magnífico castelo vivia a mais bela rainha. A rainha só desejava uma coisa para ser feliz: ter uma linda menina bebê. Em um dia frio de inverno, enquanto a rainha estava costurando perto da janela, ela acidentalmente se furou com uma agulha. Ela rapidamente limpou o sangue com um pedaço de algodão e, naquele momento, fez um pedido. Eu desejo ter uma menina cuja pele seja branca como a neve, os olhos brilhantes como uma joia, lábios rosados e um coração cheio de alegria e felicidade. E um dia, o desejo da rainha se realizou. Ela teve a mais linda menina. Seu nome era Branca de Neve. Os anos passaram rapidamente, mas a felicidade não durou tanto. A rainha ficou doente e logo faleceu. Um tempo depois, o rei envelheceu e ficou muito fraco. Então, ele casou com outra mulher. A nova rainha também era bonita, mas havia maldade em seu coração. Ela era arrogante e invejosa. Todo dia, a rainha olhava em seu espelho mágico e dizia: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia: Não, Sua Alteza, você é a mais bela. E a rainha ficava feliz com a resposta. Com a chegada da Rainha Má, tudo mudou no castelo. Por conta de sua maldade, o rei enfrentou sérios problemas. E para resolvê-los, o rei teve que sair do castelo. A Rainha Má ficou muito feliz, pois com o rei fora do castelo, ela poderia fazer o que ela quisesse. Os anos passaram rápido, e Branca de Neve cresceu e se tornou uma linda menina. Em um lugar não tão distante, um príncipe bebia água no rio, quando de repente vê o reflexo de Branca de Neve. Ele imediatamente olha em volta, mas não vê ninguém além dos pássaros acima de sua cabeça. Um dia, a rainha estava na frente do espelho e perguntou: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu:
Bem, me desculpe, minha querida rainha. Branca de Neve é a mais bela. A rainha ficou furiosa quando ouviu a resposta do espelho mágico. Ela imediatamente chamou seu melhor caçador e deu uma terrível ordem. Leve Branca de Neve para a floresta e traga-me seu coração! Os soldados levaram Branca de Neve até a rainha. Olá, Branca de Neve. Acredito que esteja entediada dentro do castelo. Vá respirar um ar puro na floresta. Não se preocupe, meu mais fiel caçador irá te proteger. O caçador levou Branca de Neve para a floresta. Ele devia fazer o que a rainha mandou. Mas ao ver o coração tão puro de Branca de Neve, cheio de bondade, o caçador não conseguiu fazer nenhum mal a ela. Ele a alertou para que não voltasse para o castelo nunca mais. Ao pôr do sol, ele a deixou na floresta e voltou para o castelo. Branca de Neve ficou com muito medo por estar sozinha na floresta escura. Ela sentou sobre uma árvore e começou a chorar, até adormecer. De manhã, Branca de Neve acordou com pássaros cantando e muitos animais à sua volta. Como os animais sabiam quem ela era e amavam a princesa, mostraram a ela um caminho. Eles a levaram para sua casa, tão fofa e pequena como eles. Um pouco hesitante, Branca de Neve abriu a porta. Tudo dentro da casa era pequeno e muito bagunçado. Branca de Neve não conseguia saber de quem era a casa, mas ela não tinha outro lugar para ir. Então, ela decidiu organizar tudo. Depois de limpar e organizar a casa, Branca de Neve cozinhou com os pequenos utensílios da cozinha e comeu. Assim como o resto da casa, as camas eram muito pequenas. Mas Branca de Neve estava tão cansada que quase dormiu em pé. Ela acreditava que não teria problema em pegar 2 camas e juntá-las para dormir. À tarde, os 7 anões, que eram donos de uma linda casa, chegaram do trabalho da mina. Ao entrarem, ficaram surpresos. A casa estava limpa e ainda cheirava comida deliciosa. Dunga queria sopa, mas pela sua falta de jeito, derrubou tudo no chão. Mestre estava tentando descobrir o que estava acontecendo. Tem algo suspeito acontecendo. Quem fez todo esse trabalho? Ai, se eu dormir, tenho certeza que acharei todas as respostas, disse Soneca bocejando. Os 7 anões subiram as escadas silenciosamente. Quando eles entraram no quarto, não conseguiram acreditar. A menina mais bela que eles já viram, deitada nas camas. Ouvindo o barulho, Branca de Neve acordou assustada. Ela viu 14 olhos de 7 anões olhando para ela. Finalmente, depois de hesitar, ela disse: Meu nome é Branca de Neve. Me desculpem se ofendi vocês. Eu não quero machucar ninguém. Bem, veja só, nós temos certeza disso. Se não, porque você teria limpado e cozinhado para nós? Respondeu o mestre. E os apresentou. Nós somos os 7 anões. Esses são Dengoso, Atim, Feliz, Dunga, Zangado e eu sou o mestre. Aqui está o Soneca.
Branca de Neve estava tão feliz agora que tinha mais 7 amigos. Branca de Neve contou a eles tudo o que havia acontecido. Os 7 anões ficaram realmente tristes ao ouvirem o que havia acontecido. Concordando em ficar com eles, Branca de Neve sempre os ajudava. Eles passaram a ter momentos muito prazerosos com ela. Mas a felicidade não durou por muito tempo. Um dia, a rainha perguntou a mesma coisa ao espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho respondeu a mesma coisa. Bem, me desculpe, minha querida rainha, mas Branca de Neve é a mais bela. A rainha achava que ela estava morta. Foi então que percebeu que o coração que o caçador trouxe, na verdade, pertencia a um cervo e decidiu terminar o trabalho sozinha dessa vez. Em uma manhã feliz na casa dos 7 anões, Branca de Neve dava um beijo na bochecha dos anões enquanto eles se despediam para ir ao trabalho. Mestre sempre repetia seu aviso. Não se esqueça da nossa regra. Se algum estranho tocar na porta, quando não estivermos em casa, não responda. Tudo bem, mestre, mas não se atrasem, tá bem? Enquanto Branca de Neve estava preparando o jantar, ouviu uma batida na porta. Ela não esperava que os anões voltassem a essa hora para casa. Quem é? Mestre, são vocês? De fora da casa, uma velha mulher falou. Não quero machucá-la, minha pequena garota. Abra, por favor. Olhando no olho mágico, Branca de Neve viu uma pobre velha mulher do lado de fora e achou que ela não poderia machucá-la. Assim, abriu a porta. Oh, minha querida garota. Sou uma pobre velha mulher passando. Se você puder me dar um pote de sopa, eu serei eternamente grata. Branca de Neve acolheu a velha mulher e deu um pote de sopa. Obrigada, minha querida. Eu não tenho dinheiro, mas tenho a maçã mais vermelha e deliciosa para você. Uma mordida apenas e você se sentirá nos céus. Branca de Neve mordeu cuidadosamente a maçã. E assim que fez isso, desmaiou no chão. A mulher velha era ninguém menos que a Rainha Má, e a maçã não era deliciosa, e sim cheia de veneno. Apenas uma mordida era suficiente para colocar Branca de Neve em um sono profundo, do qual nunca conseguiria acordar. Quando os 7 anões voltaram para casa, eles encontraram Branca de Neve deitada no chão. Mestre encontrou a maçã mordida. A maçã que ela mordeu estava envenenada. Só pode ser coisa da rainha. Branca de Neve era linda, mesmo dormindo. Os anões a colocaram em um caixão de vidro e o colocaram em uma colina, para que todos os amigos da floresta pudessem ver. Um dia, o príncipe foi à floresta onde Branca de Neve estava dormindo. Os amigos de Branca de Neve mostraram a ele o caminho até o caixão de vidro onde ela dormia. O príncipe não podia acreditar no que via. A linda princesa que ele havia visto no reflexo do rio e via sempre em seus sonhos, estava ali, deitada na sua frente. Naquele momento, os sonhos de Branca de Neve e do príncipe viraram realidade. Seu amor ultrapassou a maldição e Branca de Neve abriu os olhos. Ao mesmo tempo, ao saber o que havia acontecido com sua filha, o rei quebrou o espelho mágico e enviou a rainha para o mais longe possível do castelo. Branca de Neve finalmente voltou ao castelo e reencontrou seu pai. Branca de Neve e o príncipe tiveram um casamento mágico. O rei, Branca de Neve, o príncipe e os 7 anões viveram felizes para sempre.